Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, seja bem-vinda ao canal Querida Gratidão. E no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre inteligência emocional. Sei que muitas pessoas já conhecem esse termo tem se tornado cada vez mais recorrente e eu acho muito importante, pois não somos formados apenas do nosso lado racional, mas também somos formados do nosso lado emocional. Então, se você tem interesse por esse assunto, continue até o final desse vídeo para você entender o que é inteligência emocional e como aplicá-la de fato na tua vida. Vamos começar então. Eu sempre achei muito interessante esse assunto sobre inteligência emocional, mas me chamou mais atenção ainda esse ano quando eu fui convidada por uma universidade aqui em Porto Alegre a ministrar uma disciplina de inteligência emocional aplicada à indústria farmacêutica. Para quem não sabe, eu sou engenheira bioquímica com mestrado em biologia celular e molecular. Isso aí não tem nada a ver, entre aspas, com inteligência emocional. Eu fui convidada por conta de toda essa bagagem de estudo, mas também por ser professora de yoga. Então, como eu seria uma professora de yoga sem ter uma inteligência emocional bem desenvolvida? Basicamente, eu estaria ali gritando com os alunos. Estaria falando para eles terem paciência sem ter paciência. Estaria falando para eles relaxarem sem ter um tom de voz que de fato induzisse o relaxamento. Então, todos esses detalhes, isso que eu tô falando só um pedacinho, já é inteligência emocional. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, eu já aplicava isso na minha vida e foi primordial, principalmente para não surtar na graduação, na engenharia, no mestrado, apesar de eu ter desenvolvido problema de pele, ter desenvolvido crise de pânico e ter começado a me cuidar e tudo mais, podia ter sido algo muito pior. Pelo nível de estresse e o nível de ansiedade, de desespero, de carga de trabalho que eu cheguei assim, eu sinto que ainda foi muito raso, não que seja bom, né, ter ansiedade, crise de pânico, mas perto do que eu vivi. Então, creio que boa parte disso foi uma proteção que eu causei em mim por ser inteligente emocionalmente. Então, se você se interessou, fique até o final que você vai aprender ainda nesse vídeo como começar a desenvolver a inteligência emocional no seu dia a dia. Vamos lá? Então, primeiro, já citei alguns estudos para ser feito ali uma estimativa do QI, ou quociente intelectual. Porém, ainda até o momento desse vídeo, não foi desenvolvido nenhum QE, quociente emocional, então não é possível medir o quão uma pessoa é inteligente emocionalmente, do mesmo jeito que os testes atuais de QI fazem uma estimativa em cima de média. Então, uma pessoa que tira uma nota maior num teste de QI não é menos ou mais inteligente que outra, ela foi enquadrada em parâmetros utilizando médias, desde médias regionais, culturais. Eu não posso, por exemplo, comparar a minha inteligência intelectual morando no Brasil com uma pessoa, por exemplo, morando na Europa. O nível de escolaridade é diferente, a exposição é diferente, então, obviamente, o estímulo cognitivo vai ser diferente também. Então, para quem não sabe, não é um teste unificado para todo mundo do mundo fazer ali e falar, eu sou mais inteligente que você. É avaliado diversos parâmetros, como cultural, regional, entre outros aspectos. Porém, quando se trata da inteligência emocional, o buraco é mais embaixo. Por quê? A emoção das pessoas é algo muito subjetivo. Um exemplo, se eu te mostrar uma foto agora de um casamento, mulher e o esposo ali abraçando, felizes, com roupa ali de casamento, saindo da igreja. Você vai olhar para a foto e você vai perceber ou achar pelo menos que eles estão felizes por terem se casado, certo? Então você tá vendo ali o que aquela imagem de fato está atribuindo. Mesma coisa quando você tá num ambiente que tem pessoas rindo. Aparentemente aquelas pessoas estão felizes, mas você não sabe o que tem dentro delas, o que se passa no coração, na cabeça. Então as emoções, elas são muito subjetivas. A gente consegue perceber algumas emoções, que é aquilo que é de fato colocado ali para fora, mas muitas vezes não conseguimos saber o sentimento. Eu posso estar sorrindo agora conversando com vocês, você está sentindo, entre aspas, percebendo a minha emoção do meu sorriso, então você vai pensar, ela tá feliz, mas você não sabe o que eu tô sentindo por dentro, porque o sentimento é algo mais privado.
Você só vai saber o que eu estou sentindo frente a uma emoção, então aqui a gente já consegue perceber que emoção e sentimento são diferentes. Você só vai conseguir entender o que eu estou de fato sentindo frente a uma situação, uma emoção, se eu expor para você o que eu estou sentindo dentro de mim, ou se de alguma forma transparecer, se eu escrever no diário e você ler. Mas se eu quiser disfarçar como uma atriz, você não vai conseguir entender o que de fato eu estou sentindo dentro de mim. Então vamos começar por esse ponto. Emoção é aquilo que eu consigo muitas vezes perceber externamente, pelos trejeitos, pelos gestos da pessoa, sorriso, por exemplo. E sentimento é a interpretação individual ou pessoal daquela pessoa. Eu posso muitas vezes notar esse sentimento, se essa pessoa me permitir ou não. Um bom exemplo também é o ciúmes. Muitas vezes a gente consegue disfarçar o ciúmes de alguém, de alguma coisa, de alguma situação. Muitas vezes a gente não consegue. A gente acaba transparecendo em alguns momentos que estamos com ciúmes. Então, aqui já vamos entrando em alguns parâmetros. Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários. E se eu ver que esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou fazer mais de um vídeo, tá? Porque esse assunto de inteligência emocional é muito complexo. Mas vamos lá. O que é uma pessoa... Segundo Ledoux, que é um neurocientista, uma pessoa ela só é inteligente completamente quando ela alia a emoção e o sentimento. Então, quando ela tá ali com o intelecto dela aliado com o emocional. E aqui a gente pode sim trabalhar os dois, conseguir trabalhar a nossa razão e a nossa emoção. E um bom exemplo de uma pessoa inteligente intelectualmente e um bom exemplo de uma pessoa inteligente emocionalmente. Depois o exemplo de uma pessoa equilibrada em ambos. Vocês vão conseguir entender melhor com exemplos. Imagine que você trabalha numa indústria multimilionária lá, que tem muito trabalho, muitas funções, e tem um chefe ali muito rigoroso. Ele é extremamente inteligente, metódico, calculista, ele consegue fazer cálculos de cabeça, ele consegue resolver vários problemas, mas ele grita com seus funcionários, ele é abusivo, ele é arrogante. Então, o que você consegue extrair dessa pessoa? Ela é inteligente intelectualmente ou emocionalmente? Se você respondeu que ela é inteligente, possivelmente intelectualmente, tá certo. Mas o emocional dela tá lá embaixo. Então, o que adianta uma pessoa tá com o intelectual super alto e o emocional aqui embaixo? Ela pode até se destacar em algumas áreas do trabalho, mas ela vai estar vivendo conflitos direto. Tanto com ela mesma, porque ela não vai se conhecer muito bem, tanto com seus subordinados, colaboradores. E agora um outro ponto, uma pessoa extremamente carinhosa, meiga, fofa, aberta a ouvir o próximo, porém é uma pessoa que tem dificuldade de raciocínio, é uma pessoa que talvez tenha reprovado várias vezes no colégio, que tem dificuldade de aprendizagem, precisa sempre que a pessoa repita várias vezes para ela assimilar. É uma pessoa inteligente emocionalmente, mas nem tanto intelectualmente. Então é uma pessoa que vai ter um convívio mais fácil com as outras, porém talvez ela não vá se destacar no trabalho. Porque se ela tem dificuldade de aprendizagem, talvez ela tenha dificuldade ali de se destacar, de crescer na sua profissão. Então vejam que nem ser inteligente intelectualmente demais, nem ser emocionalmente demais vai te fazer bem. O interessante aqui é a gente conseguir ponderar, como tudo na vida, achar um equilíbrio em que eu seja inteligente intelectualmente e emocionalmente. Um exemplo seria um chefe que é aberto, flexível, adaptável, que está o tempo todo estudando. Um chefe que é inteligente, que sai da zona de conforto, que estuda, que está o tempo todo se especializando, que não é arrogante, que acha que sabe tudo, que sabe que o tempo todo ele pode aprender algo novo. Então ele vai estar estimulando a cognição dele, ali a inteligência. E ao mesmo tempo é um chefe que está o tempo todo conversando com seus colaboradores. Fulano, como é que tá o teu trabalho? Você tá rendendo? Ciclano, eu percebi que essa semana você rendeu menos que a semana passada. Tá acontecendo alguma coisa em casa? Como é que tá o seu pessoal? Fulano, eu vi que você tá triste. Será que não tá na hora de procurar um psicólogo ou adiantar as férias? O que tá te acontecendo? Uma pessoa que ela sabe lidar com o outro muito bem, sabe ouvir críticas construtivas, sabe dar espaço pro outro falar o que pensa sem ser reprimido e que ao mesmo tempo se esforça intelectualmente. É um ótimo exemplo de um líder, um chefe que é ao mesmo tempo inteligente intelectualmente, porque nunca para de estudar, nunca para de se desenvolver,
e consegue aplicar de fato aquilo que ele está estudando, porque não adianta nada eu estudar e ficar só na teoria, que eu também não vou progredir em nenhuma área da minha vida. E ao mesmo tempo é uma pessoa aberta emocionalmente, de se pôr no lugar do outro, de ter empatia, de ter ética, de entender que não tem como eu ser uma pessoa muito produtiva no meu trabalho se o meu pessoal tá horrível, se eu tô tendo um problema em casa, se algum ente querido faleceu recentemente. Então percebam quão importante é uma pessoa equilibrada intelectualmente e emocionalmente. Então a inteligência emocional entra nesse quesito. Quando falamos o termo inteligência emocional, não é uma pessoa que não vai estudar, que vai deixar a razão de lado e só vai agir pela emoção, pelo contrário. É uma pessoa que vai equilibrar os dois pontos. Até porque, como eu dei no exemplo, bem direto ali, posso fazer outros vídeos desenvolvendo melhor essa ideia para isso não ficar muito longo, mas como eu expliquei, não adianta nada eu ser de um jeito ou ser do outro que vai acabar prejudicando alguma área da minha vida. Então, se você chegou até aqui, fico muito feliz, quer dizer que você está de fato ali comprometido, comprometida a entender sobre a inteligência emocional e também a entender como de fato você pode aplicar isso na sua vida, certo? Se eu tô certa, então deixa aqui seu comentário, me diz o que você tá gostando do vídeo, se fez sentido pra você, se te agregou de alguma forma. E agora eu vou te explicar como você pode aplicar no seu dia a dia e depois você vai aplicar e voltar aqui pra me contar como foi, pra eu saber se de fato eu te ajudei ou não. Combinado? Antes disso também, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, já ativa o sininho, manda para seus amigos que precisam controlar as emoções e ser mais inteligentes emocionalmente, para que todo mundo consiga progredir e crescer junto. Então vamos lá. Como eu posso ser inteligente emocionalmente? Primeiro é me avaliando e depois avaliando o outro. Como eu faço isso? Tô sentindo um sentimento, uma emoção agora. Consigo definir que emoção é? Medo. Ok, percebi que eu tô sentindo medo. Por que eu tô sentindo medo? Ah, porque minha mãe brigou comigo, eu tô com medo dela me deixar de castigo. Ah, porque eu gastei demais e não sei como vou pagar as contas. Aí você vai descrever, explicar ali o porquê que você acha que veio esse sentimento, essa emoção de medo. É algo que eu consigo ali controlar? Pra, de fato, controlar esse medo? Eu posso fazer alguma coisa pra, de fato, controlar e deixar esse sentimento embora, essa emoção embora? Sim, então eu vou traçar todos os pontos ali, o passo a passo pra me livrar desse medo, não? Então eu vou fazer aquilo que é possível de ser feito e tentar me desligar daquele medo. Um exemplo. Estou estudando para um concurso público, dei o meu melhor, fiz a prova, só que eu tô com medo de não passar. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu estudei, me inscrevi na prova, fiz a prova, agora é algo que vai além de mim. Não vai adiantar ficar com medo ou apreensiva. Solta, tenta preencher a sua cabeça com outra coisa. Então, isso aí também é inteligência emocional, de eu conseguir perceber até que ponto uma emoção, um sentimento vai me fazer bem ou não. Parece que não, mas às vezes o medo nos move. Muitas vezes, antigamente mesmo, se as pessoas não tivessem medo, elas poderiam ser um alimento de um animal no meio da floresta. Então o medo também nos ajuda a sobreviver, a viver. Só que eu tenho que entender até que ponto aquele medo está me sendo saudável, está me incentivando e me instigando a sair de um ponto e ir até outro. A partir do momento que não tem mais o que fazer com esse medo, isso para qualquer sentimento, tá, gente? Eu tô usando medo como exemplo. Eu tenho que deixar ir. E aí eu vou usar diversos artifícios para conseguir ir desapegando desse sentimento. Mesma coisa de fim de relacionamento, ali o processo de luto, de conseguir se desapegar da pessoa. Mesma coisa quando acontece um sentimento muito bom, de eu conseguir entender o porquê que eu tô feliz, de entender como o meu corpo reage frente àquela emoção. E à medida que eu percebo uma emoção, entendo o sentimento, que é a minha interpretação pessoal daquela emoção, começo a entender como aquilo age no meu corpo, na minha mente, como isso influencia na minha rotina, eu vou conseguir entender o outro. Porque me entendendo emocionalmente, eu começo a entender o outro. Talvez se o medo me paralisa e eu percebo que o outro tá com medo, talvez também ele paralise também. Ou talvez ele use aquele medo pra agir. Então eu começo a ter esses insights. Tá, pra mim é dessa forma, mas pra ele pode ser dessa ou dessa. Então, quando eu me conheço, eu acabo conhecendo o outro. Então, pra que você seja inteligente emocionalmente na sua vida como um todo, primeiro você tem que fazer esse trabalho interno de se conhecer, de se desenvolver, pra depois começar a conhecer o outro. E assim você vai melhorar suas relações no trabalho, porque você vai ter empatia quando vê o outro triste, quando vê o outro feliz, de vibrar junto, de chorar junto, de estar ali para apoiar, de estar ali para alguém te apoiar também.
Você vai conseguir melhorar suas relações em casa, com a família, trabalho, com todo mundo, porque uma pessoa inteligente emocionalmente, ela consegue ter esse feeling. Como eu disse, muitas vezes eu tô triste, mas eu tô sorrindo. Se você for inteligente emocionalmente e me conhece muito bem, você vai perceber que eu vou soltar, sem nem perceber alguns detalhes de que eu não tô tão feliz assim. E você vai conseguindo entender. A Amanda tá sorrindo, mas parece que tem alguma coisa acontecendo. O que será que tá acontecendo? Será que eu consigo ajudar de alguma forma? E aí devagarzinho você vai se aproximando para tentar entender por que aquela pessoa tá tão fechada frente àquela situação. A mesma coisa em relação a você. Quando você vai se conhecendo mais e é rodeada de outras pessoas que também são inteligentes emocionalmente, essa pessoa vai te perceber melhor. Então é uma via de mão dupla. Eu me conheço e aprendo a conhecer o outro se conhece e aprende a me conhecer, e assim todo mundo se relaciona melhor. Principalmente no trabalho, gente, tem muito caso de abuso no trabalho, de hierarquias ali, humilhar quem é numa hierarquia mais baixa, e não tem nada a ver, todo mundo é humano, independente do cargo que ocupa. De entender também o seu parceiro, de entender as inseguranças. Então, como esse vídeo já tá ficando muito longo, eu vou gravar um outro vídeo dando continuidade. Mas as dicas que eu já dei aqui, você já vai conseguir começar a desenvolver inteligência no seu dia a dia. Se conhecendo primeiro para depois conhecer o outro. Fez sentido pra você? Te agregou? E se você vai aplicar na sua vida, me deixa aqui nos comentários para eu continuar essa série de vídeos sobre inteligência emocional. Te desejo um dia maravilhoso e até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.